Bom, gente, agora nós vamos resolver o último teste da prova de 2017, né, a questão 4. Eu vou ler o enunciado para vocês, depois a gente vê como analisar essa questão. O gráfico abaixo representa o valor da amplitude em metros em função da razão entre a frequência angular de uma força periódica externa. Então, no caso, é um gráfico, né, ômega dividido pela frequência, ele diz aqui, frequência periódica externa, e a frequência angular de um oscilador harmônico. Então, no caso, nosso ômega zero. Sabendo que a força atua sobre o oscilador, a partir da observação do gráfico abaixo, podemos afirmar que... Então, eu não vou desenhar o gráfico de novo, pela questão de que, assim, provavelmente não ia ficar bom. Acho que é mais fácil vocês olharem pelo gráfico da prova mesmo, tá? Mas eu vou comentar sobre ele e vou explicar direitinho o que ele significa. Primeiro, a gente precisa entender, né, que o gráfico está escrito dessa forma, né? Amplitude em função da razão entre duas frequências. A frequência angular de uma força externa, né, uma força externa que varia com essa frequência, e o ômega zero, que é a frequência natural de oscilação do meu sistema, né, que está expresso aqui. O que acontece nesse gráfico? Eu vou fazer um esboço dele aqui só. No meu gráfico, a gente pode perceber que a amplitude varia da seguinte forma. Em um determinado ponto, a amplitude ela tende a infinito. Por que a amplitude tende a infinito? Porque o meu sistema ele está sendo forçado, ele tem a aplicação de uma força externa que, dependendo da frequência em que essa força atua, ele pode estimular o sistema a vibrar mais ainda. Então, é como se meu sistema já estivesse vibrando naturalmente. Se eu aplico uma força que tem uma frequência determinada, eu vou estar estimulando o meu sistema a vibrar mais. Ele vai começar a vibrar loucamente e a amplitude vai começar a crescer muito, tendendo a infinito. Isso não aconteceria se o sistema fosse amortecido. Ou seja, pode-se concluir por esse gráfico, né, da amplitude pela razão entre as frequências, de que o amortecimento não existe, ou é praticamente desprezível. Não temos amortecimento porque a minha amplitude em um determinado ponto está tendendo a infinito. Tudo bem? Só que agora, o que a gente precisa ter em mente? A gente precisa saber como que a gente consegue encontrar a amplitude de um sistema, né, que está em movimento harmônico forçado. Tipo, ele está em movimento harmônico forçado puro, né, MHF. A gente precisa então descobrir como seria o cálculo dessa amplitude. Como que a amplitude varia em função? Tipo, qual que é a fórmula que me mostra como a amplitude varia em função desse quociente aqui? E a fórmula é a fórmula do próprio movimento, é a amplitude do movimento harmônico forçado, né? Que o meu x de t vai ser F0 sobre m dividido por ômega zero quadrado menos ômegazão ao quadrado. Ok? Se vocês pararem para analisar, né, tipo na questão 1 a gente fez um sistema que era amortecido e forçado. O sistema amortecido, tipo, qual que é a diferença para essa fórmula? É que tem aquela raizona e tem mais um termo, né, mais gama quadrado, ômegazão ao quadrado. Como o gama é zero, perdão, aqui não é diferente de zero, aqui é igual a zero. Como o gama é igual a zero, tudo bem, gente? Amortecimento desprezível, gama igual a zero. Como gama igual a zero, aquele termo desaparece, vai ficar a raiz disso daqui que estava ao quadrado, vai simplificar, vai sobrar só isso daqui no denominador. Tudo bem? Só estou comentando pela questão da comparação mesmo. Caso você não ache essa fórmula no formulário, dá para você adaptar a do amortecido forçado, né? Do MHAF, desde que você lembre que o gama é igual a zero, ok? Vamos analisar aqui então. O x ele tem um papel análogo ao da amplitude. Então, eu quero que o meu x tenda a infinito, certo? Porque é isso que acontece nesse ponto aqui do gráfico. Eu quero que o meu x de t tenda a mais infinito. O que eu preciso fazer para garantir essa condição de que o meu x de t tenda a mais infinito? Tentar zerar meu denominador. Afinal de contas, meu x é escrito
na forma de uma fração, se eu zerar meu denominador, eu consigo garantir que ele tende a infinito. Para que o meu denominador seja igual a zero, eu preciso que então meu ômega zero ao quadrado menos ômega maiúsculo ao quadrado seja igual a zero. Para isso, deixa eu reescrever isso aqui. Para que isso aconteça, um tem que ser igual ao outro. Portanto, eu tenho que o meu ômega maiúsculo dividido por ômega zero tem que ser igual a 1. E se vocês observarem aqui no gráfico, né, a gente tem um ponto aqui que é o ponto em que a razão vale 2, né, a razão entre as frequências vale 2. Então faz muito sentido o ponto onde a amplitude tende a infinito tá no 1, porque é um valor anterior a 2, né? Então, basicamente, qual que é o valor que a minha razão precisa obter para que a amplitude tenda a infinito? A razão precisa valer 1, né? O ômega zero tem que ser igual ao ômega da força externa. Basicamente, é isso que precisa acontecer para que a minha amplitude tenda a infinito. Só que, um detalhe, quando a minha amplitude está tendendo a infinito, essa equação que eu usava aqui para modelar o movimento harmônico não funciona mais, porque é um modelo que no infinito deixa de ser linear. Tipo, isso daqui foi modelado para situações lineares. Como lá no infinito as coisas funcionam de uma forma que é muito difícil de ser modelado, não obedece leis lineares nem nada do tipo, esse modelo deixa de ser válido. Então, nesse caso, quando a razão vale 1 e a amplitude está tendendo para infinito, esse modelo deixa de ser suficiente para a gente resolver os nossos sistemas. Esse modelo é o modelo que ele coloca nas afirmativas, tá? Eu sei que o gama é igual a zero, né? Reforço aqui que o gama é igual a zero, não tem amortecimento, mas ele coloca a equação completa. Se você quisesse, a gente poderia simplesmente ignorar esse termo, né? Falar que ele é zero, porque o gama é igual a zero. Só teria, né, o termo independente que representa a força externa. Então, deixa eu olhar aqui as afirmativas para a gente ver qual que é a afirmativa certa. A afirmativa certa diz, então, né, que o gráfico representa o comportamento de um sistema oscilatório forçado com amortecimento desprezível. Porque se houvesse amortecimento, a minha amplitude nunca tenderia a infinito. O amortecimento iria prevenir que isso acontecesse, né? Não tem como um sistema amortecido tender a infinito a amplitude. E daí ele fala que uma equação diferencial desse tipo aqui não é suficiente para analisar este movimento precisamente. Por quê? Porque deixa de ser linear, ela perde as características que ela costumava ter e essa modelagem deixa de ser válida. Então, é basicamente isso que tinha para ser comentado, mas também é importante a gente saber, né, qual que seria a razão entre as duas frequências para que a amplitude tenda a infinito, né? No caso, a razão vale 1, e com isso a gente conclui esse exercício.